Olá, gente boa da inovação financeira, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos então ao nosso podcast com as notícias e as entrevistas dos vários segmentos que impactam aí o ecossistema da inovação financeira no Brasil. Esse aqui, como você sabe, é o Open News, que é produzido pelo CMS Group aqui no Brasil. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo do CMS Group aqui no Brasil, além de ser líder desse mercado, mas acima de qualquer coisa, eu tenho o prazer de ser a host de vocês toda semana aqui no Open News, trazendo para você essas informações, essas entrevistas, batendo um papo gostoso com todo mundo que ajuda a transformar esse grande ecossistema de inovação financeira no Brasil. Tá bom? Olha aqui, a gente está em multiplataforma. Você que está me escutando aí, está me vendo, você pode nos acompanhar toda semana aqui no nosso canal no YouTube, quanto também nas nossas plataformas, na plataforma de streaming que a gente tem, que é uma plataforma exclusiva chamada Cred Hub, e também nas plataformas de áudio chamadas Spotify e Deezer. Você nos encontra aí procurando Open News CMS Group. Tá bem? Seja então mais uma vez muito bem-vindos. Hoje meu papo se resume a duas letrinhas que remetem a uma grande transformação no modo como as empresas, como as marcas têm se relacionado com seus públicos-alvos, com seus consumidores, com seus clientes. As duas letrinhas são CX, ou Customer Experience, para os puristas da língua, a chamada experiência do consumidor. E eu vou conversar hoje com uma pessoa que é considerada guru nesse tema, e que a gente já conhece há muito tempo, adora, está sempre com a gente em diversos projetos da gente. Gostaria de apresentá-las a Everton Anunciação. Everton, por favor, abra sua câmera para a gente poder conversar com você. Olá, tô aqui. Tudo bom, Everton? Até que enfim me chamaram, né? Olha aí, a gente só demora, mas a gente ama. Eu sou quanto mais compartilhador desde que a CMS entrou no Brasil, eu sempre compartilhei pelo trabalho que vocês fizeram com o Beto, com você mesmo, Elaine, em todos os meus grupos de redes sociais, sempre compartilhei os eventos de fintech, de atendimento, sempre acreditei na causa de vocês. Com certeza. E a gente é fã do seu trabalho, Everton, a gente quer sempre estar junto com você. Por isso que quando a gente falava de CX e falou CX, vamos chamar o Everton, porque ele é a pessoa correta. Para quem não sabe, o Everton é especialista em atendimento e experiência do cliente, CRM, BI, fidelização, sucesso do cliente, televendas, call center. Ele é considerado o influenciador número 1 no mundo do CRM e do CX, da rede Thinkers 360. Ele foi eleito o guru número 22 do mundo na área de CRM pelo site Global Gurus e também foi jurado já do nosso prêmio Best Performance, além de ser autor de vários livros, de vários títulos nesse segmento, um palestrante super reconhecido. Everton, já dei assim um super resumão, assim, galanteador seu, porque eu sou sua fã. Mas eu vou sempre começar a minha entrevista aqui perguntando um pouquinho quem é você, quem é o Everton, quem é o Everton como consultor, quem é o Everton como profissional, mas quem é o Everton como consumidor também? Você é aquela pessoa que é um de um lado e diferente do outro? Quem é você, Everton Anunciação? Em relação ao consumidor, eu estou com 53 anos, eu tenho uma pretensão, você falou, você fez essa pergunta, eu me lembrei de um caso. Eu lembro que eu era tão chato quando eu tinha problemas para resolver um determinado banco, que eu via que o call center não resolvia, eu já ia direto para a ouvidoria. E a ouvidoria resolvia o que o call center não resolvia. E aí, pouco depois, eu vi que esse banco começou a dizer assim, mudou todo o processo, dizendo assim, olha, a gente da ouvidoria só vai resolver se passar primeiro no call center. Ou seja, nesses últimos 20 anos, eu fui aprendendo a ser um pouco brasileiro, mimado, e também acelerando a régua, mas também me educando como consumidor. Então, nessa parte de consumo, sim, eu passei nos últimos 20 anos me educando como consumidor, sabendo as minhas fraquezas, minhas forças, também me colocando também na empatia do lado das empresas, né? Que é essa coisa de, tá bom, nada é perfeito, o mundo do negócio é dinâmico, né? Então, nesse lado foi o meu grande aprendizado. Enquanto consultor, o que eu posso dizer para você? Desde que eu fui chamado por um amigo meu, eu trabalhava com tecnologia na área tranquila, fui estudar na Argentina espanhol. E lá, na época, a Telefônica era muito amada na Argentina. No Brasil, não tanto, porque ela comprou a Telesp. Mas na Argentina era muito amada. Eu voltei para o Brasil querendo assim, eu quero sair de outra área, eu quero mudar, eu quero mudança.
por que não vou para trabalhar com a Telefônica? Nesse momento, num happy hour, um amigo meu me chamou, vem trabalhar com um negócio de CRM. E eu falei, que é isso? Isso no ano de 97, 98. E naquele momento, a principal empresa de call center no Brasil era a 4A, do Alexandre Ascioli. E aí, a Telefônica, ao entrar no Brasil e ver assim, para que eu vou montar uma empresa zero se eu não posso comprar a maior? E comprou a 4A e virou Atento. Alexandre Ascioli saiu milionário, trouxe até YouTube para o Brasil, é empresário de entretenimento, mas Atento começou ali. E naquele momento, de 100 consultores que estavam ali implementando Vant, projetos CRM ali dentro, umas 7 pessoas foram selecionadas para estudar o que é relação com o cliente, muito mais da técnica, mais negócio. E aí sim, eu me apaixonei demais. Essa ponte entre ficar área operacional, tecnologia e marketing. E aí foi amor à primeira vista, porque deu um novo up nessa minha visão técnica, né? Nossa, demais. E você falou de uma palavra aí que eu queria bater com você, até porque eu também já morei na Argentina. Eu morei 5 anos na Argentina. E se tem uma coisa que a gente passa na Argentina é raiva com atendimento ao consumidor. E você falou dessa questão que eu sou brasileira, eu sou mimado e gosto de ser bem atendido. Você acha que existe isso? Nós somos brasileiros e mimados ou isso faz parte de uma concepção de uma nova ordem mundial do atendimento ao consumidor? Ou isso é uma característica muito nossa, inclusive do mercado paulista, né? Que é totalmente diferenciado em relação ao atendimento em relação a outros estados? O que eu comento sobre isso, como eu faço pesquisas comportamentais também, não somente na visão técnica, mas também comportamental do ser humano como um todo, se você pegar hoje o comércio eletrônico brasileiro evoluiu muito, mas se você pegasse ele 5 anos atrás, ele estaria como os Estados Unidos estaria 20 anos atrás. Ou seja, a gente deu um salto quântico de evolução, só que nós, consumidores, recebemos não na mesma proporção a educação, a tecnologia, a 5G para adaptar tudo. Só que, em contrapartida, nós, sul-americanos, por falta de recursos, por falta e presença de muita burocracia, o jeitinho brasileiro também acostumou mal a gente. Porque a gente sabe, não, se a gente não fizer algo a mais, informalidade, a coisa não vai. Até que se você pega a cultura brasileira de um gerente de projeto para um gerente de projeto fora do Brasil, é totalmente diferente. A gente é mão na massa e faz tudo acontecer que talvez lá eles não fazem. Então, respondendo sua pergunta, a gente tem esse lado bom, da gente ser mão na massa, fazer tudo de um jeito, mesmo não ortodoxo, não seguir muitos processos, tentativa e erro, diferente de outros povos, às vezes dá bem, às vezes dá mal. Mas com isso, nosso cérebro fica sempre naquela coisa assim, se eu não fizer isso, minha dopamina não vai ser satisfeita. Então, sim, nós somos mal acostumados. Eu falo que eu fui assim para minha mãe também, que meu pai não fazia, minha mãe fazia. Então, com isso, a gente transfere isso para as empresas, transfere isso para os relacionamentos, né, no geral. Até que realmente o mundo veio dizendo assim, o Código do Consumidor dizendo assim, não, consumidor, você não é sempre certo. Vem o namorado da esposa dizendo assim, não, marido, você nunca é certo também, aprenda também. E também no geral, né? Eu acho que o brasileiro está aprendendo a consumir, né? Especialmente a esposa para o marido falando, realmente você não está certo. Sim. A pandemia, foi um momento trágico da nossa história, mas ela trouxe uma série de transformações que a gente não pode ficar alheio, né? Quando ela passa, você começa a verificar uma série de transformações aceleradas ali. Obviamente, o relacionamento das marcas, das empresas com seus consumidores, com seus clientes, foi completamente alterado, tanto porque teve um momento aí de fechamento das portas e houve um processo de aceleração de transformação digital muito grande. O que você, que tem contato com um monte de empresas e que conhece aí segmentos que foram, inclusive, muito afetados. Outro dia a gente estava conversando, você estava num hotel fazendo consultoria sobre o setor hoteleiro, foi extremamente, assim como de turismo, muito afetado, assim como de eventos também foi. Então, você que tem essa experiência aí multidisciplinar dentro das empresas, como é que você sentiu essa lição aprendida e o que as empresas de fato extraíram dessa necessidade de se relacionar com consumidores nessa época? Primeiro momento foi o quê? Muita gente, na pessoa física ou na pessoa jurídica, aprende pela dor. Estava todo mundo lá atrás,
normal, um ritmo tranquilo, vivendo pelo ritmo, um planejamento não preparando pelas contingências, gestão de crise. Muitos setores que são regulados, tipo bancário, outras coisas, tem toda uma gestão de crise mais sérias, ou regulado pelo governo, regulado por instituições, associações, outros setores nem tanto. O que aconteceu? Começou a pandemia, muitas áreas de tecnologia eram reativas, ou às vezes até odiadas e ficava lá como meio, nunca como fim. De repente, essa área de tecnologia teve que ser amada, tratada bem, para ser trazida para a mesa. Por quê? Seja porque essa pessoa, tecnologia era muito operacional, não pensava, estava sempre apagando incêndio, não aprendia a trabalhar junto com a área de marketing, com a área de tendências, para criar planejamento e não ser tão reativo como muita tecnologia é. Então, passou essa primeira fase de, primeiro, o cara de tecnologia tem que entender que eu sou de inovação, não sou de tecnologia. Segundo, tá bom, a área operacional de negócio teve que tratar bem a área de tecnologia, que viu que tudo hoje são dados. E aí, nisso, da noite para o dia, aconteceu um momento de pânico. Como que eu vou operar para o meu funcionário home office, vou operar meu cliente, que eu não tinha logística integrada, não tinha toda uma questão de processos, como que eu vou fazer tudo isso? Primeira coisa que teve, que a gente sentiu nos últimos 2 anos, foi o quê? O comércio, o aumento do comércio eletrônico, que, em contrapartida, teve um efeito colateral. De 80 mil reclamações por ano, foi para 190 mil reclamações. Ou seja, os processos de atendimento não estavam prontos. A gente vendeu mais, atendeu mais, bem ou mal, mas o nível de reclamação, de satisfação, aumentou 2 vezes. Ou seja, a gente agora tem que voltar, reduzir a velocidade, ou não manter a velocidade, que isso é bom, porque eu falo que no Brasil, a primeira pessoa que fez transformação digital não foi uma empresa de telecom, não foi uma empresa de telecom, não foi uma empresa nada. Sabe quem fez para mim, na minha opinião, foi o Silvio Santos. Ele chegou lá dizendo assim, eu vou criar o jogo do milhão. Tá bom. Foi lá. Só que ele viu depois que as pessoas não tinham PC. Então, inventou o PC do milhão. As pessoas compraram o PC para jogar o jogo do milhão. Ou seja, com a pandemia, muita gente que não tinha fibra ótica foi para fibra ótica, gente que não tinha internet foi para a internet, teve que melhorar da noite para o dia, e com isso as empresas a mesma coisa, teve que melhorar a sua relação. Gente que não gostava de atender o cliente, teve que atender o cliente. Muito chefe que gostava de vigiar o funcionário, teve que parar de vigiar o funcionário e vigiar a tarefa, que o funcionário está na casa. Teve chefes que pediram demissão, que não consegue gerenciar de longe. Ou seja, foi um momento muito bom, mas a gente ainda está se recuperando do efeito colateral, de lidar o quê? Com esse relacionamento e saber que a rede social, eu, por exemplo, entrevistei ano passado, em fevereiro, foi uma das últimas entrevistas que ele faleceu durante a pandemia, o Maurício Vargas, criador do Reclame Aqui, e foi assim, esse site, cada vez mais como Reclame Aqui, esse mundo de ranqueamento, de qualificação, vai ser importante. A empresa que não tiver uma área de ouvidoria, de estar sempre ouvindo, o cliente às vezes pode estar errado? Pode. Vai ter coisa errada? Vai ter errada. O que você nunca pode esquecer é o quê? Nunca dê as costas para o cliente. Nunca. E é isso que eu aprendo nos meus negócios também. Eu posso errar alguma coisa? Posso, mas eu vou lá, ouço, converso, mostro, recontrato, mas nunca dê as costas para o cliente. E aí é exatamente isso que está sendo mostrado a tecnologia. Está mostrando quem é bom e quem é ruim. E que entrou na rede já era, né? Na rede, tudo vai se ficar historicamente lá. E é isso que eu Eu sempre acredito, digo que assim. tem. Foi um grande aprendizado. Ou um canal novo, que não é tão novo assim, mas para o brasileiro, isso está virando uma febre de você saber lidar muito mais com rede social do que o canal na loja tradicional. E aí isso muda muito, porque tinha indústrias que não acreditavam em televendas, tinha gente que não acreditava em outras redes e canais, só ficava naquele modo tradicional. Não é à toa que a indústria 4.0, todo mundo está se revolucionando para novos tipos de relações. E a 5G vai só acelerar isso mais. Então, eu acho que a pandemia ela tem um lado ruim, mas tem um lado bom, mas vai preparar todo mundo para o que vai vir aí na 5G.
Com certeza. Eu sempre digo que tem uma diferença significativa nessa questão do atendimento entre a resposta positiva ou negativa que o cliente está esperando e o modo como ele é atendido. Isso pode ser um catalisador e um diferencial dentro do processo de atendimento dele. Às vezes a resposta que ele está esperando não vem. Tipo, ele precisa de determinada coisa que a empresa não pode oferecer naquele momento, mas o modo como ele é atendido pode amenizar uma resposta negativa, assim como ela pode dificultar completamente para sempre a relação com aquele cliente, inclusive se a resposta for positiva ao final do processo, né? Sim, sim. E o Código Consumidor, se eu pudesse resumir esses quase dezenas de anos do Código Consumidor, a empresa pode resumir tudo ele em apenas 3 pontos. Primeiro, se errou, corrija. Se redima com o cliente. Aprenda o processo para não corrigir de novo. Só isso. É isso. E a vida é isso. Vale para a pessoa, vale para a empresa. O problema é quando você finge que não está errando, né? E aí você vê cada vez mais, pega séries da Netflix mostrando erros da Boeing, ou seja, não importa o porte da empresa, tem gente que se você não avaliar a relação, pensar só no custo e no lucro, e não pensar na sustentabilidade do negócio, você cai. E aí vira o quê? Série na Netflix. Ou seja, você queima imagem por causa de um lucro para agradar só o acionista? Não, o cliente também é um acionista, não só o investidor, né? E agora, Everton, com as redes sociais é uma coisa que é muito complexa, né? Porque se você for ver, as mídias sociais, elas exemplificaram e tornaram em escala global erros individuais das empresas em relação a um cliente só. Então, de repente, aquilo se torna um caso, às vezes, de atendimento equivocado, se torna tão emblemático que a empresa começa a perder dinheiro na bolsa, ter um monte de coisa, porque hoje em dia tudo está na rede, né? Como é que você analisa esse caso do impacto das mídias sociais sobre as marcas? Você estava falando do Reclame Aqui, por exemplo. O Reclame Aqui é um canal digital que as pessoas simplesmente vão lá e colocam sua reclamação. E a empresa é ranqueada a partir da resposta ou não resposta a partir disso. Mas fora isso, você tem as mídias sociais que às vezes um vídeo, um flagra que possa acontecer, já aconteceu com Burger King, com várias empresas de serem flagradas, às vezes é um erro de um funcionário, uma coisa totalmente isolada do protocolo daquela marca, mas que acaba prejudicando. Como é que você encara o impacto das mídias em relação a esse momento? Quando entrou as redes sociais no Brasil, já de forma mais contundente nos últimos anos, eu e o Eric Lieb escrevemos um livro chamado Tudo que o Google não te respondeu sobre redes sociais. E tem um prefácio também de um querido que faleceu agora na pandemia, mas por outros fatores, que foi o Mandic, um dos pais da internet no Brasil. E o que a gente aplicou toda a gestão de forma eficiente, todas as preocupações disso, mas o grande que muitas marcas ainda estão aprendendo a fazer isso, mas algumas já fazem muito bem, que é o quê? Primeiro, quando você se coloca na rede social, você tem que se colocar aqui. Esqueça a marca e lembre que você é um personagem, você é um ser na rede social. Possibilidade de erros, de acertos. A partir daí, você tem que entender que é um diálogo. E aí, o que acontece? Tem várias questões que a gente avalia ao redor do mundo, que é do tipo, tem empresas que, se você visitar o site hoje, você não vê opção de chat e nem fale conosco, porque eles sabem que não tem infraestrutura para atender. Então, eles não querem atendimento. Eu lembro de uma entrevista uma vez que a Fiat falou assim, desculpa, Brasil, nós nunca fizemos CRM, nós nunca fizemos nada. A gente sempre deixou para as distribuidoras, representantes, eles nunca fizeram nada também. Hoje, a evolução que foi feita nos últimos anos, a partir desse pedir desculpa, que é o quê? Não adianta você fabricar um produto e deixar na mão dos outros. Você tem que avaliar toda a sua cadeia de parceiros. E CRM é completo. A gente chama da mesma forma que Zygmunt Bauman fala do amor líquido, do amor bruto, existe o CRM bruto e o líquido. Você pode tratar toda a cadeia ou só uma parte. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente pega esses casos, onde uma empresa esconde seus fale conosco, não quer o diálogo, não promete um SLA e não cumpre, e não vai lá pedir desculpa para recontratar o SLA, o que for, sim, é igual um relacionamento entre homem e mulher. Quando a mulher está te falando alguma coisa para melhorar, presta atenção, vai recontratando, vai renovando a relação. Agora, o que acontece na relação entre marido e mulher,
O homem só começa a tratar bem a mulher quando a mulher pede divórcio, aí quer dar presente, quer tudo e não conquista mais. Ou seja, muitas empresas só querem dar o presente quando já está no PROCON, no Reclame Aqui, aquela coisa. Ou seja, e o jurídico estava lá, podia muito auxiliar neles. Então, o que eu resumo para você é isso. A empresa tem que entender que na rede social ela é um ser humano. Imagina que é uma persona digital que vai toda aquela marca que não existe logística, não existe marketing, existe um personagem que pode ser representado por um chatbot ou pessoas, mas que tem uma visão única do cliente, da interação, para o quê? Receber essa primeira demanda ou buscar essa demanda numa rede social e continuar o diálogo. Seja através de tecnologia, seja através de um atendente, mas é convidar essa pessoa que está postando a trazer como aliado. E sim, e aí é um custo que, infelizmente, não deveria ser das empresas, e sim da escola, do governo, que é o quê? Ensinar esse consumidor a consumir. Que muitos já não leram o consumidor, o Código do Consumidor, mas exigem aquele direito que ele não tem. E aí sim, cabe essa própria situação da empresa educar e investir nisso. Para o quê? Que depois, no final desse atrito que teve, reconquistar o poder de compra desse consumidor. Então, sim, é uma relação de conquistar, de trazer o diálogo e não tratar todo cliente como os iguais. Cada cliente tem um valor de compra, de negociação, porque muitos investidores vão pensar assim, pô, mas meu produto é de R$1 milhão, você não vai investir R$1.000 no atendimento do cliente? Vai, ou mais. Ah, seu cliente é vender um 1,99? Também, esse de 99 também pode voltar e comprar. Ou seja, só que aconteceu o quê? Nos últimos 5 anos, 10 anos, muitas empresas fizeram o quê? Ah, não. Montou canal Instagram, Facebook, WhatsApp, isso e aquilo, montou multicanalidade, não atendeu direito nenhum deles. Então, no curto prazo, então, o que eu recomendo para essa empresa? O próprio consumidor vai entender isso. Se você for eficiente apenas no e-mail, ok, deixe só o e-mail aberto. Quando você estiver pronto para outros canais, evolua devagarzinho. O problema é você querer ser tudo e não é nada ao mesmo tempo. E é isso que algumas empresas estão aprendendo, que eu tenho notado. Uhum. Agora, qual o grau de maturidade em relação, você estava falando o quanto a gente está atrasado talvez em questão de tecnologia para alguns mercados, e que agora, que obviamente isso está se ampliando, agora em termos de CX e até de experiências que você tenha aí no seu portfólio de clientes e de empresas que você conheça, como que está o grau de maturidade de CX no Brasil, das empresas brasileiras em relação às empresas lá de fora, por exemplo? Por exemplo, eu, quando cheguei em São Paulo, e vim de Brasília, fui para os Estados Unidos, depois vim para São Paulo, eu olhava 2 marcas maravilhosas como minha referência, Itaú e Porto Seguro. Eram menina dos olhos, né? Tudo. São referências ainda? São, que são ousadas, estão à frente. Uma empresa capitalista, totalmente SA, e outra é familiar, e consegue prestar. Ou seja, é possível você ser eficiente tanto uma empresa familiar como de capital aberto. Então, é possível você fazer uma experiência e não ficar só satisfeito com o que já está ganhando, sempre estar inovando. Então, ou seja, existe cases de referência no Brasil e como fora para você se inspirar. Agora, como a gente depende muito de infraestrutura tecnológica, processual, de recursos humanos para envolver toda essa experiência, a gente tem uma agilidade muito alta do time de marketing, uma agilidade não tão boa do time de operacional, e tem fatores humanos que as empresas ainda estão formando pessoas, seja para o atendimento, seja para a área de estratégia. Então, a gente tem que entender que o Peter Drucker dizia assim, contrate pelo desejo da pessoa, pela gana, e a técnica você vai ensinando. Muitas empresas estão aprendendo isso, que eu tenho que, às vezes, formar em casa meus funcionários. Se você vê, a maioria das grandes pessoas que são formadas em atendimento ao cliente, tipo o Júlio, da ouvidoria do Porto Seguro, ou outras pessoas, começaram como atendente de call center. Ou seja, estão ali aprendendo e compartilhando conhecimento para trazer outras pessoas. Então, ou seja, eu falo que agora, nesse momento, em 2002, basicamente, o nascimento do CRM, da CX no Brasil, as pessoas ainda estão vivas. José Filomeno, que criou o código do CDC, que eu entrevistei, também ainda está vivo. Essas pessoas ainda estão vivas, são bandeirantes da área. Então, o Brasil ainda é muito novo nisso,
A gente tem conquistando, a gente já saiu do jardim de infância, estamos saindo do jardim de infância para entrar na primeira infância. Para o quê? Para o quê? Primeiro, tecnologias. O sonho do time de marketing é como ele gostaria muito de ter uma ferramenta e ter pessoas, e o Peter Drucker disse isso, uma vez disse isso, nunca queira brigar com marketing, você vai perder. Então, toda a empresa tem que estar pronto para ouvir com marketing, trabalhar com marketing para caminhar junto, porque o presidente da empresa ouve o marketing. E isso é importante. Só que o marketing também tem que ser humilde e ouvir o restante. Sair do lado só propaganda e ver o estratégico junto com toda a retaguarda. Então, se a gente trabalhar junto nisso no longo prazo, o que eu acredito? A gente vai conseguir desenhar estratégias conjuntas de maturidade, de processos, de pessoas, de recursos humanos, para o quê? Vamos pensar. Hoje, por exemplo, um dos meus livros que eu lancei, que junta 20 metodologias, porque eu pensei assim, tá bom, eu quero montar IX. Quem eu quero ser? Hoje, basicamente, eu mapeei, tem um livro que eu lancei nos Estados Unidos, tem umas 22 ferramentas. Eu quero ser uma Disney, eu quero ser uma Zappos, eu quero ser uma ONU, eu quero ser um Conarec, eu quero ser um Abrarec, eu quero ser um ISO tal, ISO aquilo. Você tem vários caminhos. Pô, eu quero ser um CMS, fala aí, você falou no concorrente. E o CMS, perdão. Exatamente, a CMS. Ou seja, trazer expertise para dentro da empresa. Só que o que acontece? O cara de marketing, ele na corrida São Silvestre, sempre tem aquele queniano para puxar o ritmo na corrida. O marketing, ele está fazendo isso. Todo mundo antes da empresa, dentro da empresa, tem que correr para acompanhar. Por quê? E aí, esse é o grande problema hoje em dia para oferecer uma grande CX. Não é só tecnologia, não é, mas tecnologia é essencial. E uma tecnologia hoje, a maioria, ela não oferece de uma forma só, ou no máximo uma, às vezes, dentro de uma empresa, tem que ter 4 ferramentas de CX, de CRM, para o cara de marketing conseguir fazer o tempo ser online, real time, preditivo, analítico, e com isso perde time e gera mais experiência, esforço. E quanto mais esforço do cliente, maior atrito, possibilidade de erro. Então, respondendo a sua pergunta, hoje está aquela fase ainda de que, sim, todo mundo está indo atrás do coelho, que é o marketing. O marketing está ficando humilde, ouvindo que não adianta ele só falar da empresa de si mesmo, mas sim ouvir de todo o processo integrado. E os fornecedores estão vendo que eles têm que ser mais open, abertos para integrar tudo, com micro-ondas, com celular, 4G, 3G, tecnologia, para o quê? Para conseguir permitir o online, offline, real-time, para pontos de decisão em qualquer canal de contato. Legal. Agora chegou uma parte do nosso podcast que eu adoro, Everton, que chama Comente a Notícia. Eu sou boazinha, eu coloco notícias que são legais, às vezes, para que o especialista entrevistado naquela edição consiga comentar. Você pode comentar, você pode fugir, você que sabe. Topa o desafio? Aceito sim. Vamos lá, então, para a minha primeira manchete. Muito boa, porque está exatamente com o que a gente queria conversar agora. Chineses criam o primeiro bairro comercial dentro do metaverso. Tem muito a ver com essa nova realidade que a gente está falando e a velocidade com que as coisas mudam, Everton. O que você pode dizer sobre o metaverso? Ele é, de fato, uma tendência? Ele é aquilo que as empresas têm que ficar de olho? Elas têm que correr para lá imediatamente? Ou ela é só mais uma bolha da tecnologia, que é mais um canal que a gente vai entrar e vai sair em algum momento? É aquela história, se a gente avalia várias histórias do mundo, muitas previsões que eram dadas no passado se provaram verdadeiras, só que às vezes era no momento errado. Então, o metaverso, sim, ela é ótima, é maravilhosa, mas olhando 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando lançou o Second Life, já era muito mais precoce. Vamos dizer assim, que assim quando ao 5G ela for predominante, agora, por exemplo, agora Curitiba, ontem foi a instalação da primeira antena no Brasil de 5G oficial, em Curitiba, aqui onde eu moro. Quando ela estiver instalada no Brasil inteiro, a gente começar usando o máximo do 5G, seja na indústria, em tudo, aí sim, ótimo.
vai reduzir automaticamente o custo dos visores do metaverso. Com isso, sim, eu vou fazer a experiência imersiva. Lógico que hoje, muitos robôs, chatbots, não têm empatia. Eles têm que melhorar. E aí, sim, ao invés dele ser um script robotizado de texto, ele vai ser um humano, vai ser uma Elane, vai ser um Everton atendendo a marca tal, X, B ou C. E com tempo real e transacional, que eu vou dizer assim, olha, Elane, pô, você está me vendendo esse seguro, eu quero fazer isso. Você vai me dizer no personagem no metaverso, vai comprar, transacionar, já vai mostrar e vai fazer uma venda casada. Pô, mas você comprou esse seguro para quê? Para viagem para Cancún? Ah, pô, mas tem um parceiro meu lá, também tem um carro lá. Ou seja, essa experiência é possível, mas pela situação do Brasil ainda, porque eu falo que eu amo o Brasil, eu amo outros países, mas eu falo que uma situação igual ao Brasil, a gente tem também, não totalmente igual, mas parecida, é a Índia e o Brasil. 60% da população ainda não tem acesso que a maioria das pessoas, 10, 20% tem. Mas tem um grau enorme de interesse. Eu acho que nos próximos 10, 15 anos, que a gente vai ver essa evolução de redução de custo de fabricação de device, você já vê um relógio já mais barato, acessível, dispositivo óticos, dispositivos de telecomunicações, tudo mais reduzindo. Sim, eu acredito que nos próximos 10 anos, 15 anos, e isso vai ajudar muito, principalmente, por exemplo, o Citibank, que eu fiz o projeto CRM para eles, foram os primeiros bancos no mundo, entre outros, a colocar na Índia caixas eletrônicos com reconhecimento de voz. Por quê? Não, só porque para facilitar, porque era isso? Não, porque é um povo que não tinha muita alfabetização. Ele não sabia ler, mas sabia falar. Ou seja, imagine esse óculos que você está falando no metaverso, uma pessoa que não sabe, não consegue enxergar os tecladinhos, não consegue, mas à noite ele quer comprar um livro, quer assistir um filme numa sala de cinema, mas com outras pessoas. Ou seja, o potencial disso é enorme, principalmente para as pessoas que estão excluídas pela alfabetização, mas querem inclusão no consumo. Ele não sabe escrever, não sabe ler, mas sabe falar. E aí, sim, esse chatbot numa loja vai atender, olha, eu quero comprar uma roupa para minha esposa, ela veste isso, desse tamanho, tudo, isso não é atendido por uma loja da Mormai, por exemplo. Né? É que a gente lida com uma realidade tão diversa que a gente está falando de vários Brasis, por exemplo. A gente está falando do Brasil Faria Lima e a gente está falando do Brasil do menino que tem que subir na mangueira para conseguir sinal para poder estudar com o celular emprestado, entendeu? Então é esse Brasil que é tão diverso que a gente ainda precisa lidar, inclusive no atendimento, né? Ou seja, quando a 5G chegar no Brasil, o governo não vai ter mais desculpa para falar assim, olha, eu não tenho como puxar cabo até lá, nem lançar fibra ótica até lá. Então, vai baratear para as empresas de telecom abrir. E aí, sim, a gente vai ver o momento de zerou a régua. Agora, sim, aí você vai ver coelhos surgindo de conhecimento, Recife desenvolvendo coisa muito rápida, Amazonas desenvolvendo muito rápido, porque vai ter infraestrutura. Mesmo que não tenha estrada, mas vai ter internet. Aí você vai ver uma fantástica, possibilidades enormes crescendo para fazer turismo virtual, compra, luxo, tudo. Eu acredito muito. Legal. Vamos para a segunda notícia, essa daqui um pouco mais picante. É uma notícia do Globo de uma semana atrás dizendo: saque robô, atendimento automatizado irrita a clientela com burrice artificial. Aqui eu vou entrar num saara, numa discussão aqui sobre como que a tecnologia de fato atrapalha ou ela auxilia as empresas a oferecer experiências positivas, porque a gente está muito acostumado dos dois lados, como consumidor, a receber as chamadas robotizadas milhares por dia, se você não fizer esse bloqueio. Você tem, obviamente, as empresas que, sem dúvida, investem nos seus canais de atendimento, nos seus call centers, mas tem o teleatendimento que depende, obviamente, do saque e, obviamente, da televendas. Como é que isso se compatibiliza? E, no meio disso, acabou de surgir uma lei do consumidor que identifica agora os números das chamadas, que é a lei do saque nova.
O que você acha que realmente existe no meio dessas visões diferenciadas entre o consumidor que fala da burrice artificial, das empresas que investem de fato com o intuito de melhorar, e uma lei que identifica agora para que a gente possa ignorar melhor essas empresas no telefone? De novo, tecnologia muito essencial, eu trabalho com isso, implementei vários sistemas de URA, CRM, em várias empresas, vários setores, eu defendo nossa área como profissional. Em contrapartida, a gente tem um Brasil que tem baixa infraestrutura para VoIP, para tecnologia de VoIP ainda, e com isso, só que tem, tem várias pessoas querendo rentabilidade. Eu quero girar, eu tenho que passar a ligação mais efetiva para aquele atendente, e nesse meio caos, a gente tem que ter tecnologias que ainda é muito cara para você fazer diagnóstico de voz. As mais caras são Microsoft, Google, APIs, a Amazon são caras, que não é acessível para qualquer empresa. E às vezes uma empresa pequena não pode usar essa tecnologia para fazer robôs mais humanos, se possível, e aí acaba se usando uns robôs mais rígidos para poder fazer essas inteligências de atendimento. Porque e aí, o que acontece com tudo isso? Uma má experiência dos dois lados. Eu escrevi semana passada um artigo meu lá e marquei todos esses envolvidos. Teve semana passada um evento na América Latina envolvendo todos esses players que você falou para discutir essa questão disso tudo que você falou. E eu fiz um artigo no dia seguinte, marcando todo mundo, dizendo o quê? Tá bom, as empresas hoje, você liga, por exemplo, uma TIM, uma Claro, outras empresas, antes de atender, eles têm até um menuzinho que fala assim, você quer mesmo falar com o operador? Ou você não quer falar, olha, clica aqui, você não quer ver sua fatura, tudo. Eu propus nesse meu artigo, eu desenhei fiz até um protótipo dizendo assim, por que você não, a Anatel intermedia isso, junto com Android, com Apple, tudo, porque o próprio consumidor não tem o poder de ter uma mesma ferramenta, só que do lado do consumidor. Ou seja, da mesma forma que a telefonia tem tecnologias dessas, chamadas RCP, UDP, UDM, tem várias siglas técnicas, essa tecnologia também podia ser criada para o lado do consumidor. Ele ter controle da experiência dele, recebendo o celular dizendo, toda integração, olha, essa ligação está vindo do Serasa, está vindo do Procon, o Procon está querendo ligar para mim, ou a Anatel, ou a Oi poderia mandar no mesmo momento, olha, é uma ligação de oferta, mas também mandar via texto a mesma oferta. Mas essa ligação também foi ranqueada, que é de um presídio, então não vou atender, porque já foi mapeada. Ou seja, então, respondendo a sua pergunta, primeiramente, a gente tem que dar poder para o consumidor. Só que, como a gente não é unido, enquanto instituição consumidor, não tem ninguém para criar isso, mas alguém vai criar isso um dia, com certeza. É dar esse mesmo poder que as empresas têm para criar uma plataforma única para o consumidor. Lógico que o Google já está tentando fazer algo igual no Brasil, está até testando para poder o bloqueio de chamadas, números... Só que tem muito mais a ser feito. Então, esse é um trabalho de casa a ser feito. Agora, como melhorar isso? O que eu vejo é o quê? Os scripts, essa filosofia de script do humano, ela ainda está muito impregnada na nossa cultura de que, olha, eu tenho a meta de venda, eu tenho a meta de retenção, eu tenho a meta de relacionamento. Por exemplo, hoje, se você pegar isso, o número que eu tenho, em média, cada gerente de banco trabalha com 2.000 a 3.000 clientes. Ele só te liga quando quer ter a meta de venda. Ele não te liga para fazer relacionamento. Ou seja, essa estratégia tem que mudar. Quando você começar a ligar para... Como você reverte isso? É parar de ligar só para vender, mas ligar para se relacionar. De novo, sair da situação de ativo, sair da situação de reativo para ativo. Nossa, imagina assim, se a Elaine, você recebesse uma ligação do seu banco, feliz aniversário. Tchau, Elaine. Só isso. Agora, não, a gente ficou muito traumatizado só com a oferta de venda. Quando as empresas começarem a voltar a reduzir o tempo, dizer assim, nossa, olha, tá bom, eu tenho 1 milhão de ligações para fazer por mês. Começa a fazer 10%, 20% de relacionamento. Você vai ver que nessa base, em 10 meses, vai ter girado toda a sua carteira, girando assim, dizendo, nossa, ela me ligou só para dar parabéns. E pronto. Ou seja, aí sim você reconquista o amor que estava perdendo. E com isso, depois você pulveriza isso no Brasil inteiro. Então, eu acredito só assim para você reconquistar um amor perdido.
Ah, se o José Santander quiser me ligar para me dar parabéns e me dar R$ 1.000 de presente, eu vou ficar feliz também com ele. Vou atendê-lo todas as vezes que ele me ligar. E eu, como implementei vários programas de fidelidade, a gente vê situações do tipo que nos últimos anos foi vários programas de fidelidade, desde o Fernando Guimarães, que eu conheço, que criou o primeiro Smile no Brasil, foi vendo desde a primeira criação, que é você transformar em passagem, transformar em pontos, tudo. Hoje não, o consumidor ele quer que o cashback volte como dinheiro. Ou seja, a fidelidade ela se compra de várias formas, mas na visão do cliente, não na visão da empresa. Não adianta você da mesma forma assim, não, olha, eu vou te vender, ok, você é fiel para mim, eu vou te dar o que eu quero, Everton, não o que eu preciso. Você tem que dar o que eu preciso, não o que você quer me dar. Ou seja, todo conceito de fidelidade tem que está sendo reconstruído na visão do cliente. Tem um artigo meu que eu chamo no livro, em 1985, o conceito de reengenharia era muito focado em produto. Olha, o produto é isso, então ele vai ter, o serviço é isso, você tem a certificação ISO 9000. Hoje, uma certificação, para mim, ela tem que ser é uma reengenharia 2.0, onde você avalia a experiência como um todo, não o produto e serviço, sim a experiência como um todo, não o produto e serviço, né? Porque os grandes pensadores de marketing no Silicon Valley, eles falam, não existe mais produto, tudo é serviço. Até um quadro, um copo, você está comprando aquilo para usar em alguma coisa. Então, assim, vocês têm que aumentar. Você transforma a sua empresa em serviço, não importa o que você venda. E aí sim você vai ver que a sua experiência tem que estar atrelada a isso. Vou entrar justamente nesse tema junto com a minha terceira e última manchete que fala do mercado e consumo, que fala Coca-Cola, IP, Italac, Perdigão e Serasa são as marcas mais escolhidas pelos brasileiros. Isso tem a ver com a minha pergunta no sentido de que tem muita empresa referência em CX no país, né, em atendimento, tudo. E existe uma simetria entre empresas que atendem bem e que são as mais escolhidas pelo consumidor. Isso é real ou isso tem a ver exatamente com o que você está falando, entre a diferença entre o produto que você entrega e como você atende? Existe essa similaridade, essa simetria realmente? As marcas hoje que estão muito vinculadas a isso, a notas altas em CX, a grandes NPS, são também porque entregam produtos de qualidade, mas também porque atendem o consumidor a contento? Eu acho que são duas respostas que eu posso dar para isso. Primeiro, isso me remete, primeiro, reflexão sobre a Argentina. A Argentina e Chile são os países que mais leem na América Latina. E aquele leitor que ele vai numa livraria, independente de listas melhores vendidas, ele vai lá e arrisca livros. Ele arrisca novas possibilidades e lê muito. O brasileiro, às vezes, ele tem uma cultura muito da indicação. Ele transfere a decisão dele para outra pessoa, para a referência. E com isso vale para eleições políticas, vale para eleição de tudo. Ah, não, eu prefiro transferir minha dor de decisão para a Elaine. Elaine, qual é o seu melhor buffet de festa que você faz? E aí eu confio em você e transfiro a culpa, depois tem alguém para culpar. Indiferente dele ir lá e fazer uma pesquisa de 10 fornecedores e saber, olha, isso aqui tem ranking, vou selecionar um buffet de atendimento para festas. Ele muito bem podia ir lá, fazer 10 critérios de seleção e entrevistar. Não, ele prefere pegar a Elaine e com isso tem um lado bom para esse mercado carteirizado, que são poucas marcas, mas às vezes, por exemplo, tem situações que tem empresas fazendo um atendimento tão bom, com custo menor e com não tanto investimento em marca, principalmente agora no mercado de seguros. Ou seja, respondendo a sua pergunta, será que essas empresas que não estão fazendo tanto marketing têm que melhorar mais boca a boca, mas estão atendendo muito bem? Sim. E as empresas que gastam milhões em marketing e têm uma marca já construída, elas estão deitando nessa onda que já tem uma fidelidade de marca. Mas sim, também não atende, às vezes atende bem, às vezes não atende bem. Mas eu acho que sim, um dia, quando esse consumidor brasileiro começar a ler mais, sair dessa situação hoje, que eu acredito muito na escola brasileira, que um dia vai ter uma matéria específica de consumo, que ele não tem que selecionar só o que a Elaine fala, e sim dizer assim, olha, eu preciso comprar um carro, eu não tenho que comprar só porque encaixa na prestação do meu salário.
Eu tenho que entender por que eu quero esse consumo, para que eu quero isso e por quanto eu estou disposto a pagar. E com isso eu não vou ver só realmente o que minha mãe... Lógico, a experiência da minha mãe, Delane, é importante. Mas, às vezes, eu vou também ver, pô, essa empresa tem uma reclamação no Reclame Aqui, como é que está no ranqueamento? Ou seja, ela sair da paixão que o brasileiro é, muita paixão, e conciliar. Eu falo que é o grande sonho, é pensar com o coração e amar com o cérebro, sabe? Inverter um pouco. Totalmente. Obrigada. Ó, você conseguiu fazer os comentar as três notícias, não fugiu, Everton. Muito bem, Everton. Sim, Everton, sim. continuando a nossa entrevista nessa linha do que você está falando, onde entra o ESG dentro desse processo todo de escolha do consumo hoje? Quer dizer, environment, social e government aqui no meio. Essa questão é uma questão que não é nova, na realidade, a questão da sustentabilidade do consumo, das empresas que se vinculam e vinculam suas políticas a isso, mas é uma coisa que está crescendo e ganhando adeptos importantes aí, e bandeiras muito legais dentro das empresas, né? Sim, sim. Já no ano, quando era quase no final do século passado, no começo, eu já tinha provocado essa coisa num artigo sobre a gestão de responsabilidade social, nem escrevendo para a revista Exame, já provocava essa discussão de colocar na mesma empresa, colocar três, imagina se que a empresa não tivesse um presidente, mas tivesse três. Nesse artigo eu provoco isso, imagina se o presidente da empresa não fosse, por exemplo, imagina assim, uma empresa grande hoje, que você imagina um presidente. Nessa empresa, não vou lembrar, não vou citar o nome da empresa, imagine que essa empresa não tivesse um presidente, mas tivessem três. Um que fosse um perfil de gestor, como é atual, um outro tipo um Gandhi, e um outro tipo também uma visão com a área ambiental. Imagina os três sentados na mesma mesa decidindo tudo para toda a empresa, agradando os três tipos de stakeholders, tanto a sociedade, como a comunidade, como também o próprio capital. Então, eu já provoco isso há muito tempo, eu acredito. Agora, quando você vê uma Boeing, pegando o exemplo da Netflix, fez essa série Don't Fall, não olhe para... Não é Não Olhe para Cima, é a outra, chama Don't Fall, que é o quê? Que você diz que, eu vou construir um avião, só que eu não vou citar que nessa mudança de um avião, eu fiz uma mudança, porque se eu citar essa mudança, eu vou ter que fazer um teste durante um ano. Vai ser mais cara a fabricação. E com isso, eu não fiz isso, o que aconteceu? Gerou 4 quedas de avião, várias pessoas morreram, para depois sim, ou seja, para o quê? Para agradar o capitalista, que às vezes o capitalista que investe na Boeing não é nem está ali, nem está preocupado, só quer os 20% ao ano. Ou seja, isso é ESG? Não é. Então, ou seja, respondendo a sua pergunta, é importante. Agora, lógico que no curto prazo, eu quando pego avião, para mim, lógico, eu prefiro voar muito com um Airbus. Eu me sinto e Embraer. Só que às vezes nem todo mundo é Airbus e Embraer. Às vezes tem que pegar um Boeing que para mim é desconfortável voar. E a pessoa tem que voar mesmo sabendo que pode cair ou não. Só que se gerou um atrito, só que eu estou mais conscientizado, hoje eu vou comprar uma passagem entre um Boeing, um Airbus e um Embraer, eu prefiro não voar com o Boeing. Ou seja, eu sou um consumidor consciente pela curva de aprendizado, pela minha qualidade de voo. E por essa história ainda mais ainda que eu não quero. Ou seja, quanto mais consumidores conscientes, mais ele te dá uma chance de renovar ou não a relação com essa marca. E aí sim, só que eu não posso, lógico, eu tenho que obter lucro com o meu negócio. Só que aquela história, a empresa que investe em ESG como investimento e não como custo, a maioria está se dando bem. Porque ela acredita no capital, ela mantém aquela comunidade que vai gerar o seu consumo para suas marcas, seus produtos, sabe? Então, ou seja, aqui eu moro perto de uma... Aqui você vê o Leroy Merlin, que ajuda uma favela que está do lado. Isso é legal. Ou seja, eu não quero banir a favela, eu quero ajudar a favela. Então, ou seja, essa relação tem que ser próxima e se não fizer isso, tudo que está embaixo do tapete volta. Eu acho que a tecnologia, e agora com mídias sociais, está mostrando o quê?
tudo que está embaixo do tapete, a sujeira, está aparecendo. Isso é muito bom, que faz com que a gente limpe, seja em tudo, nas relações, seja na sociedade. Ou seja, eu sou muito otimista com tudo, só que há um tempo, né, que a natureza não dá salto. Uhum. E falando um pouquinho desse seu último livro, que inclusive queria até citar que o Humberto Alegreto também participou. Ah, legal, bacanésimo, já vem aqui com a experiência, olha só. O livro muito bacana chama Atendimento ao Cliente Profissionais que Revolucionaram o Campo da Experiência do Cliente. De fato, você acredita que as empresas conquistam? A diferença nessas empresas está nos profissionais e talvez nem tanto nos processos que elas adotam, em termos de unificar a experiência do cliente dentro da sua filosofia de negócio, ou isso é um processo híbrido? É interessante essa sua pergunta, porque desde que eu dou curso, dou palestra, consultorias, nas turmas que eu tenho, sempre aparecem umas pessoas assim, tipo, totalmente olhar perdido, mas apaixonado, ou perdido mesmo, do tipo, eu pergunto para elas, nossa, como você veio parar aqui? E aí eu vou contar para você duas histórias. Primeiro, uma vez eu estava fazendo um curso aí em São Paulo, aí chegaram duas pessoas, dois alunos na minha turma lá, e eu perguntei para eles essa pergunta. E aí, simplesmente, eles me responderam, não, é que o prefeito aqui de Santo André falou que eu ia ser o ouvidor e eu a secretária do ouvidor. Então, ou seja, são pessoas escolhidas. Okay? Esse é o primeiro case. Um outro caso, que aí não foi... Eu ouvi ele falando na própria boca, numa palestra, foi um antigo ouvidor do Bradesco, que ele já estava perto de aposentar, quando o presidente do banco foi lá e chamou ele aqui, vem cá, é o seguinte, eu vou te eleger como ouvidor, primeiro ouvidor do Banco Bradesco. Ele fez aquela cara assim, pô, mas o que eu fiz de errado? Por quê? O que está acontecendo? Eu falei, não, é porque você o seu perfil é conciliador, você resolve todo mundo concilia. É isso. Então, respondendo sua pergunta, nos últimos 20 anos, essas carreiras de CRM, a maioria das pessoas que estão entrevistadas aqui ou que estão fazendo são pessoas apaixonadas por problemas, são conciliadoras e ainda já estão no coração a paixão por cliente, experiência. Tem gente que fica, tem gente que abandona no primeiro dia. Então, respondendo sua pergunta, tem muita gente, a maioria que são, há muitas empresas não perde o cliente porque o cliente fica por causa de uma pessoa, não por causa do produto ou serviço. Então, ou seja, essas pessoas ainda existem, elas replicam o seu conhecimento e aí os outros atendentes formam. E isso eu cobro muito. Muitas empresas caçaram muito caçadores e esqueceram dos fazendeiros. E as faculdades formam caçadores, não fazendeiros. O marketing forma muito caçadores, vendas formam muito vendedores, mas os fazendeiros que cuidam. Ou seja, então, respondendo a sua pergunta, as empresas têm que cada vez mais formar e as universidades têm que formar os fazendeiros, embutir mais a cadeira de CRM, a cadeira de Customer Experience, para não pensar só em venda, e depois... Não entrega, né? Não tem, tem a experience... Só vende uma vez para o mesmo cliente, nunca duas. Isso é perigoso, né? não tem o delivery, né? Que é o final das contas, né? Isso. Everton, a gente está se encaminhando para o final da entrevista e sempre no final eu transformo o meu entrevistado do dia no meu oráculo do dia, porque na verdade vocês que são especialistas têm toda a chance de chutar nesse exercício de futurometria aqui, né? Futurologia, né? Os melhores chutes, né? Os melhores palpites. Então, se você tivesse que palpitar aí, meu oráculo de hoje, quais são as 3 tendências no segmento de Customer Experience para os próximos anos que as empresas não podem fechar os olhos? O que meu oráculo diria? Eu acho que toda empresa, a primeira, se eu puder citar, toda empresa tem que se ver como o Google. Abrir tudo, abrir todos os seus dados, até para o concorrente, se precisar. Para o quê? Para quanto mais aberto, igual o Google uma biblioteca de informações de serviço, mais todo mundo vai poder vender seus produtos, não somente ela. Então, eu acredito muito nessa, transformar tudo em APIs, web services, tudo, todo mundo ser acessível por tudo. Seja para o aplicativo tipo Uber, seja Mercado Livre, eu acho que é uma tendência sem volta. O Google já faz isso com o Google Shopping, de uma forma mais não tão especialista, mas isso vai ser uma integração com todos os RPs, sistemas, eu acredito muito nisso. Tá? E com isso, vai gerar experiências imersivas, que eu estou aqui na minha casa, eu quero comprar
eu tenho, por exemplo, eu estou aqui agora, em Curitiba. Eu quero agora, quando eu quero cortar o cabelo no sábado à tarde, ok, eu vou pagar R$ 80, porque é sábado e à tarde. Mas agora, 2 da tarde, pleno véspera de feriado, 2 da tarde, eu só tenho R$ 20 para cortar o cabelo. Alguém aceita? E aí sim, toda essa minha região, uma pessoa no Vale, um fornecedor, seja um salão Vimex mais caro de Curitiba, ou mais barato, que aceita os R$ 20. Ou seja, leilão para baixo, dá o poder para o consumidor. Eu acredito muito nessas coisas para ajudar o consumidor cada vez mais para baixo também, a comprar, poder de compra em tempo real. E terceiro, se eu pudesse elencar, é o quê? E aí tem um risco que eu não acho tão bom, mas é real, é o quê? Só que aquela história, uma geração é contada a cada 25 anos. Depois ela esquece tudo, volta de novo ou repete a próxima geração. Eu acredito que os próximos 10 anos, e isso vai ser bom e tem um lado ruim. O lado bom é que os nerds vai ter uma notoriedade tão boa, que estudaram tanto para diferenciar o seu conhecimento, e aí sim, os nerds vai ser... O cientista de dados é sexy, o nerd também é sexy. Então, só que com isso, só que isso demanda esforço, estudo, tempo, para você escolher uma área e estudar. E isso vai acelerar o quê? As pessoas que acharam que você aprende tudo em apenas 1 segundo. Não é. Ou seja, essas pessoas que são nerds, no sentido não ruim, negativo da palavra, mas Você fala estudo, dos especialistas, mas os Oi? especialistas de verdade, Sim, né? vai puxar as pessoas que acharam assim. Ou seja, o Brasil vai ter um potencial de ser igual ao europeu, no sentido de estudar não só o jeitinho, o hands-on, a mão na prática, mas conciliar a técnica. E com isso, o que vai acontecer? Eu não vou fazer... Por que isso? Eu falo, se eu te fosse citar aqui agora, não vou perder, não dá tempo, o Brasil tem um índice alto de retrabalho e gerenciamento de projeto, porque a gente vai na tentativa e erro. Outros povos, não. Eles respeitam muito a ciência de projeto, a ciência de ler antes do planejamento. Então, eu acho que isso é uma tendência que o Brasil precisa aprender nos próximos 10 anos. Reduzir a tentativa e erro, é legal, conciliar, mas também acreditar no planejamento e também nas técnicas. E aí tem várias ferramentas, seja gerenciamento de projeto, de CX, e com isso você torna replicável, repetitível. Uma pessoa que você vai contratar hoje, ela vai repetir, e não somente o salvador de herói, um salvador da pátria, e sim todo mundo vai ser um bom profissional de CX, então vai ser um profissional no direito, então vai ser um profissional nisso, naquilo, porque é replicável o padrão. É isso aí, por mais especialistas e menos decoradores de manchetes, né? Eu sempre digo isso. Sim. Everton, eu queria muito te agradecer, adorei o papo. Assim, se eu pudesse, é um assunto que me apaixona, então eu ficaria aqui conversando para sempre, mas a gente tem um tempo aqui, então eu queria muito, muito, muito te agradecer, dizer que continuo sua fã e quero ter você com a gente sempre. Obrigada por nos ajudar aí a fazer mais um capítulo do Open News, que eu acho que foi muito bacana para quem está assistindo também. Sim, só pelo nome você já tinha me conquistado, de ser um momento open, desde que chegaram no Brasil, acreditei, sempre fui pessoalmente quando dava, e convido a todos para conhecer meu trabalho, é só me adicionar Everton, anunciação no LinkedIn, que lá você vai estar sabendo as novidades que tem feito nos próximos livros, que esse aqui é o de atendimento ao cliente, mas já fechei hoje para lançar daqui 3 meses, o mesmo coletânea, só que para cientistas de dados ao redor do mundo. E o título é uma surpresa, vocês vão saber daqui a 3 meses. Então, a mesma coisa, vocês vão ter conselhos dos profissionais de CX, você vai ter também um livro de ciência de dados e suas dicas para o seu negócio, sua carreira. Muito obrigado mesmo, Elaine, e toda a família CMS do Brasil e do exterior. Ah, eu que agradeço. São quantos livros já? Quantos são ao todo? Livros ao todos? É. Uns 25 por aí. E eu estou penando para escrever meu primeiro. É isso aí, gente. Um beijo Começa para pelo você. final.
Acho que sim, porque eu já sei o final da história, está aqui. Pessoal, muito obrigada. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. A gente se vê no próximo Open News, a gente se vê na semana que vem. Maratona aí nossos vídeos, tem entrevistas muito legais que você pode encontrar aí nos nossos canais, no nosso canal do YouTube, nos canais de áudio de Spotify e Deezer, e também no Credit Hub, que é a nossa plataforma exclusiva aqui da CMS, do CMS Group aqui no Brasil. Então, um beijo para vocês, a gente se vê no próximo Open News. Tchau, tchau.